não é? Deste mal que tem assolado a humanidade. E desde então, a cada momento o Espírito Santo vem falando ao meu coração para que assim pudesse compartilhar com os irmãos. Para os servos de Deus, a orientação é que cada um venha a progredir. É uma palavra que todos nós conhecemos. Progresso, né? Fala de crescimento, fala de abundar na palavra, no conhecimento da palavra, viver por ela, se espelhar na palavra e ser espelho para outros. Por isso o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1, a parte finalzinha do versículo diz: progredindo cada vez mais na palavra, naquilo que foi ensinado, querendo crescimento. Glória a Deus. No texto de 1 Timóteo 4, o versículo 1, mais uma vez vou ler, diz: mas o Espírito, a palavra Espírito aqui está com E maiúsculo, logo é uma referência ao próprio Espírito de Deus. Todas as vezes na Bíblia, e às vezes quando quem a ler não presta atenção, confunde quando a Bíblia está falando do Espírito de Deus ou do Espírito do homem. Há às vezes uma confusãozinha nisso aí. Mas é fácil, entendendo esta regra, tanto gramatical como teológica, todas as vezes que a palavra do Senhor se refere ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, a letra E, ela estará em caixa alta, em maiúscula, para ali distinguir entre o espírito humano, espíritos imundos, espírito dos homens e o Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus, porque ele é uma pessoa. Então aqui no texto diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, compreendemos que estamos vivendo nos últimos tempos da humanidade. Estes últimos tempos vêm cada vez se aproximando, se evoluindo, avançando para o tempo final, desde o advento do Cristo, do aparecimento do Cristo. Ali deu-se início ao chamado o fim dos tempos, e cada dia que passa, mais próximo do fim dos tempos estamos. E a Bíblia diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. E aqui no versículo já mostra o porquê que estas pessoas têm apostatado da fé. Por quê? Porque dão ouvidos. E aí veja que o Espírito aqui está com E minúsculo. Dão ouvidos a espíritos enganadores. Os espíritos enganadores existem. São mensageiros do diabo para ludibriar, para enganar, para iludir as pessoas e fazer com que estas se afastem de Deus. Estes espíritos enganadores, eles trazem doutrinas. Está aí na Bíblia. É doutrina, sim, mas é de demônios. Doutrinas de demônios. Perniciosa, maldosa, maléfica, demoníaca, para afastar as pessoas de Deus. E a Bíblia diz que isso acontece pela hipocrisia dos homens, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Cauterizaram a própria consciência. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Pessoas que falam a mentira como se estivessem falando a verdade, e eles falam a mentira. Alguém já disse, mas isso é outra mentira, né? Alguém já disse que uma mentira repetida várias vezes vira uma verdade. Mentira é mentira do começo ao fim,
pode repetir 1 milhão de vezes, mas a mentira é mentira e a verdade é a verdade. Quem pode concordar comigo? Mas há pessoas que mentem tantas vezes que acabam confundindo o que é verdade e o que é mentira, e a própria mente fica cauterizada, e isso afasta o homem de Deus. A palavra apostasia vem do antigo grego apostasis, tem o sentido de um afastamento definitivo de uma coisa. Não se refere simplesmente a um mero afastamento, mas sim uma renúncia deliberada da fé antes confessada. A renúncia, ou melhor, a apostasia é um afastamento das coisas de Deus. Agora, não é qualquer afastamento, não é simplesmente um esfriamento na fé. Não é simplesmente alguém deixar de vir à igreja, deixar de congregar. Não, é um afastamento de forma deliberada. Ela renuncia a sua fé de forma deliberada. A apostasia nem sempre se manifesta de forma abrupta, mas quase sempre de maneira gradativa. Eu vou devagarinho aqui para todo mundo entender. Nem sempre alguém apostata da fé de uma só vez. Hoje está muito crente, amanhã está negando a sua fé. Não, nem sempre, pode acontecer, raramente, mas geralmente a apostasia ela é gradativa. Vai perdendo o fervor, vai perdendo o compromisso, vai perdendo o temor. É um afastamento, vai se afastando, se afastando, se afastando até apostatar. Quem entendeu até aqui, diga misericórdia. Portanto, vou repetir: a apostasia nem sempre se manifesta de forma abrupta, mas quase sempre de maneira gradativa, às vezes motivadas por decepções ou frustrações pessoais. Às vezes alguém apostata na sua fé porque tinha uma visão da igreja de Cristo, do Evangelho, e tem alguma frustração das suas expectativas, e logo apostatam da fé. Outros apostatam da fé quando há uma influência externa. A apostasia às vezes vem de influência interna, quando alguém cria uma expectativa, vem para a igreja e acha que chegou aqui, não vai ter mais nenhum problema, nenhuma dificuldade, não tem luta, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, se tudo posso, aí ele faz uma leitura errada dessa expressão bíblica e acha que não vai ter nenhuma dor, sofrimento, perda, angústia e coisas dessa natureza. E aí, quando vem para a fé em Cristo e o Evangelho começa a dizer que todo aquele que quer servir a Jesus piamente padecerá perseguições, os justos passam por muitas aflições, mas há pessoas que não esperam nem para ver o resultado, o que a Bíblia diz: mas o Senhor nos livra de todas elas. E há pessoas que antes de ver o resultado das lutas enfrentadas já desistem. Mas o Senhor nos congrega aqui nesta noite para ser exortado por sua palavra acerca da apostasia. Não engane-se a si mesmo e não deixe que o diabo envie nenhum mensageiro para tirar você do caminho que o Senhor te colocou. Deus te colocou aqui para ficar. Ainda que alguém diga: saia daqui, se mude daqui, diga, aleluia, diga de maneira bem firme. Confere o coração, como disse Ruth para Noemi: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Onde você morreu, eu vou morrer. A minha casa é esta, é a casa de Deus. O meu povo é o povo de Deus. Aleluia. A minha fé está no Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. E aconteça o que acontecer, é aqui que eu quero ficar para cultuar e adorar ao nome do Senhor. E Deus vai me proteger. Diga assim:
Às vezes ela é motivada por decepções ou frustrações próprias, e ainda por influências externas, como veremos nesse tema, ou esse tema apostasia aparece no Novo Testamento, mostrando que nos últimos dias isto aconteceria com mais frequência. Repetidas vezes as Escrituras referem-se à apostasia como um pecado de desviar-se da fé, dizendo, como diz a palavra, abra aí a sua Bíblia rapidamente, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 13. Vamos lá. Aqui é uma introdução ao que nós iremos falar aqui essa noite. Se alguém achar primeiro, Deuteronômio capítulo 13, versículos do 1 ao 3. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-nos, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus os prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Amém. Olha a expressão bíblica: ainda que um profeta ou sonhador de sonhos apareça e te convida, vamos adorar outros deuses, a Bíblia diz: não faça isso, porque Deus está provando a sua fé. Quem pode ouvir a palavra de Deus aqui? Deus está provando a sua fé. Não se mova do seu lugar, não faça isso. E qual era a mensagem desse profeta ou sonhador de sonhos, que foi levantado para fazer com que o povo se afastasse de Deus naqueles dias e estava sendo alertado por Deus? Qual era a mensagem desse homem? Sirvamos a outros deuses. No Novo Testamento, a apostasia é a dissolução de qualquer vínculo sério com Deus e com Cristo, paralelamente à rebeldia e à hostilidade para com estes vínculos. Então, no Novo Testamento, a apostasia não é só um afastamento, mas é uma quebra de compromisso, de pacto, de aliança, dos vínculos que alguém tem com Deus. Vínculo de filiação: Deus quer ser teu pai, e quem quer ser filho dele, não quebre esse vínculo, essa aliança. E não apenas uma quebra do vínculo, mas também uma hostilidade. Pessoas que se tornam hostis ao Evangelho, a mensagem de Cristo, da salvação. Dentro do ponto de vista cristão, apostasia é a entrega da alma a alguma coisa maligna. Quando alguém entrega a sua própria alma a alguma ação, algum movimento, alguma coisa maligna, ele aposta toda a sua fé. Isso aqui não é um mero abandono, como eu já disse aos irmãos, mas é um afastamento consciente, deliberado, que a própria pessoa decidiu se afastar de Deus, e isto é de forma definitiva. Porque é preciso falar sobre isso, porque a Bíblia diz que acontecerá nos últimos dias, nos últimos tempos. Nós estamos vivendo tempos em que pessoas têm apostatado da sua fé, mas Deus tem um alerta para nós. Glória a Deus.
ou Epístola de Judas, que tem um capítulo único, o versículo 6, a palavra do Senhor mostra que a apostasia, ela teve início entre os seres angelicais. A apostasia, ela começou no âmbito angelical, entre os anjos. Olha o que diz a palavra: e aos anjos não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. A Bíblia fala aqui de anjos que não guardaram o seu principado, o poder, a posição que Deus havia dado para eles, mas eles se afastaram. E a Bíblia diz que eles deixaram a sua própria habitação. Aqueles que outrora habitavam na luz inacessível, aqueles que outrora habitavam na própria presença do Deus vivo, aqueles que reluziam os céus como astros, obedecendo às ordenanças e os beneplácitos do Senhor, agora eles deixam essa posição de príncipe, deixam o seu principado, deixam a sua habitação, e a Bíblia diz que eles são expulsos de lá e colocados em prisão até o dia do grande juízo que virá sobre ele. E isso aqui é algo que todos nós já aprendemos no ABC da nossa fé cristã, mas o Senhor está nos dizendo assim: se aconteceu dessa forma com os anjos, o que acontecerá com os homens? Você tem um lugar na casa de Deus, você tem um lugar na presença do Senhor. Você recebeu um poder que foi dado pelo Senhor, uma posição elevada que Deus te deu. Ele tirou do charco de lobo e colocou entre os príncipes, ao principado. Há uma posição que Deus te deu, há um anel que Ele te deu como símbolo dessa aliança, há uma graça que habita sobre a tua vida. E o inimigo, vez por outra, quer usar alguém para desvirtuar, para tirar você do caminho, para que haja um esfriamento na fé. Quem sabe o inimigo já soprou em algum momento e diz: para que você vai para aquela igreja? Qual o motivo de você permanecer lá? E a tua resposta é: porque foi Jesus quem me chamou, foi Jesus quem me colocou aqui. Tem um lugar para mim na casa do Senhor, aleluia. E o Senhor há de vir buscar essa igreja para morar com Ele na glória. De lá os anjos foram expulsos, mas é para lá, para o céu de luz e de glória, que os fiéis um dia hão, aleluia, de ser levado. Quem tem essa esperança? A apostasia teve o seu início entre os seres angelicais, entre os anjos. Livro de Juízes, capítulo 2, versículo 11. A palavra do Senhor fala da apostasia entre os homens, entre a humanidade. E viu o Senhor que a maldade, perdão, não é Juízes, é Gênesis 6, 5. Estou lendo aqui um pouco à frente. Essa referência de Juízes é a seguinte: Gênesis 6 e 5 diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. O capítulo 6 de Gênesis, eu li o versículo 5, mas do versículo 1 em diante o Senhor diz: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Deus não quer estar contendendo com o homem, mas Ele quer que da nossa parte haja um comprometimento, um compromisso de forma voluntária para cultuar a Ele, para adorar a Ele, servir a Ele, e que não o abandonemos por nada. Mas Deus foi percebendo que os homens foram se afastando de Deus, se afastando dele.
Agora sim, Juízes capítulo 2, versículo 11. A Bíblia fala de Israel. Os anjos apostataram, a humanidade apostatou. No capítulo 6 começa a história de Noé, onde Deus fala que era um homem justo. Em meio a uma humanidade apóstata, Deus tinha um homem justo. Aleluia. E os irmãos conhecem a história. Os justos serão preservados, o apóstata será destruído. Juízes capítulo 2, versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Eles apostataram da fé no Deus único, verdadeiro, Criador de todas as coisas, para adorar pequenos ídolos. Pequenos ídolos. E não se enganem que na nossa geração existem muitos pequenos ídolos por aí. Esses pequenos ídolos são aquelas coisas que têm afastado muitos da casa do Senhor. Muitas vezes é a vida mundana, os sentimentos mundanos, os atrativos do mundo que têm atraído as pessoas. Israel também teve o seu período de apostasia, mas não para por aí. João capítulo 6. Abra aí a sua Bíblia. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 6, e o versículo, vamos ler aqui do 66. Depois de Jesus trazer um ensinamento, uma doutrina para ele, veja a mensagem, só a conclusão da mensagem de Jesus do capítulo 6 de João, versículo 63 em diante. E o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito de vida. Que mensagem, né, irmão? Era a mensagem que Jesus estava pregando. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam, e quem havia de o trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos fizeram o que, irmãos? O abandonaram, apostataram, tornaram para trás. É o que o texto está dizendo. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. E é nesse contexto aqui que, quem sabe, alguém chega para ele e diz assim: Senhor, a mensagem está pesada. Não era isso aí que nós pensávamos do Evangelho. O versículo seguinte, Jesus disse: então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Aquela multidão já apostatou, e vocês querem apostatar também? Olha a resposta. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Iremos nós. Tu tens a palavra da vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. Que o Espírito Santo de Deus neste momento desse uma graça renovadora sobre cada crente que está presente aqui e sobre aquele que está em casa. Se em algum momento o inimigo
comigo o que dirá você na presença do Senhor. Esta é a resposta que o Espírito coloca no teu coração. O Espírito de Deus, para quem iremos nós? Aleluia! Só Ele, só o Senhor tem a palavra. Tu tens a palavra da vida eterna. É o Senhor quem tem a palavra da vida eterna. Satanás e seus demônios, nós o repreendemos na autoridade que há no nome de Jesus, com toda a mensagem da apostasia. Vai para o inferno. A igreja do Senhor permanecerá unida. Porque nós não temos outro lugar para ir. Você pode até encontrar alimento físico em um restaurante, um entretenimento, quem sabe em um cinema, em um show, em algum lugar, mas a palavra de vida eterna só em Jesus, na casa dele, através dos seus servos. Só Ele tem a palavra de vida eterna para você. Não temos para onde ir. Agora, queridos irmãos, a apostasia ela é perigosa porque existe um engano. A Bíblia fala que é o espírito do erro, o espírito do engano. Tem muita gente boa, bem intencionada, até desejosas de ir para o céu, sendo enganadas por espíritos enganadores. E nós temos que ter cuidado. E quando estava orando, estudando a palavra de Deus, lendo as Sagradas Escrituras, o Espírito do Senhor me fez lembrar de alguns textos. E a palavra do Senhor diz assim: não se engane. Repete comigo, por gentileza, diga assim: não se engane. Há pessoas que enganam-se a si mesmo. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5: examinai-vos a vós mesmo. Examinar a quem? Examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé. Faça este exame, se ainda permanece na fé. Aprovai-vos a vós mesmo, ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado. Meu Deus do céu. Veja que a questão da apostasia é uma questão tão séria, né, pastor? Que a Bíblia diz: faça uma análise, um exame dentro de você mesmo, se ainda há fé, se a fé ainda está no teu coração, se você ainda sente o seu coração pulsando de alegria quando ouve a palavra de Deus, se o Espírito Santo, quando se move, movimenta no meio da igreja, e um crente chora, outro dá glória a Deus, outro fala línguas estranhas, outro sente a presença do Espírito. Examine se você ainda está sentindo isso. Meu Deus, meu Deus. Examinai-vos a vós mesmo, se permanecei-vos na fé, se permanecei-vos na fé, aprovai-vos a vós mesmo. Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Olha a preocupação de Paulo. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Gálatas 6, 3. Porque se alguém cuida sem alguma coisa, não sendo nada, engana quem? A si mesmo.
A nossa fidelidade, o nosso compromisso, o nosso comprometimento com Deus, com a palavra de Deus, deve ser algo que nós precisamos cuidar tão bem, irmãos, para não achar que é aquilo que não é. Porque enganar-se a si mesmo é exatamente isso, quando alguém acha que é, quando não é. E o que esse negócio quer dizer? Juízes, capítulo 16, versículo 20. Sansão. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Quando Dalila disse: os teus inimigos vêm sobre ti, ele disse: vou levantar e irei contra ele. E a Bíblia diz que ele fez isso porque pensou que ainda estava cheio de poder, ainda estava cheio de unção, ainda tinha força para combater seus inimigos. E a Bíblia diz: ele não sabia. Ele pensava que tinha, mas não tinha. Ele pensava que era, mas não era. Porque ele foi se deixando levar, e a apostasia foi gradativa. Pecou uma vez, Deus teve misericórdia, o Espírito veio sobre ele, e ele arranca os portões de Gaza. Ele peca de novo, e Deus tem misericórdia dele, e ele vai lá e arranca e vence 1000 homens, e depois ele vai indo, e ele vai pecando, até que chega um momento que Deus se retira dele. É uma palavra doutrinária, e eu digo isso com temor e tremor, porque tem pessoas que pensam que podem viver na prática do erro, do pecado, vem na igreja, dá uns 2 glória a Deus e aleluia, chora e até fala em língua e diz: está tudo resolvido. Aí vai para casa também, fiz as pazes com Deus, está tudo bem. Aí depois chega lá e faz tudo de novo, e repete de novo, até que chega um momento que o Espírito de Deus se retira da vida dele. Por isso o crente tem que ter cuidado com o pecado. Amém, irmãos? O que nós devemos fazer com a apostasia? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Com apostasia e com apóstata, o negócio é se afastar. Quem está dizendo é a palavra de Deus. Quem pode receber esta palavra? Tem ajeitado? Não quero negócio com apostasia, nem ajeitado com apostasia, não. É a Bíblia que está dizendo aqui. E quer saber o que é essa apostasia aí? Só é ler o versículo 2 Timóteo 3, do 1 até o 5. A gente percebe a maldade, o engano, o erro. E há pessoas que ficam brincando com isso, pensando que está tudo bem. Oséias capítulo 11, versículo 7 diz: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, ainda que chamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. A Bíblia mostra que Deus sabe o que está falando quando usa o profeta. O povo, ele diz: o meu povo é inclinado, tem uma inclinação para se afastar de Deus. Basta ler o livro de Juízes. Deus levantava um juiz, trazia o povo do cativeiro, e o povo estava lá, e o povo prosperava. Daqui a pouco aquele juiz morria, e o povo ia se afastando de Deus, se afastando. Deus permitia o cativeiro, Deus permitia a opressão, Deus permitia que eles fossem escravizados, e aí eles se arrependiam, e Deus ia lá, tinha misericórdia e trazia de novo. Mas o povo tem uma tendência de se afastar de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz que Deus constituiu obreiros na sua casa, para que não andássemos levados por todo vento de doutrina, porque muita gente tem essa tendência de ser empurrado por qualquer vento de doutrina para qualquer lado.
pecado, mas o Senhor está dizendo aqui: nós devemos fugir. Eu citei aqui 2 Timóteo 3,5, porque tem muitos que têm até a aparência, e é um problema, né? É uma aparência de piedade, mas as obras negam a eficácia dela, as atitudes, os frutos, né? Hebreus capítulo 3, versículo 12 diz: vede, irmãos, nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Porque o coração que quer se apartar do Deus vivo é um coração mau e infiel. Não há bondade nem fidelidade em quem quer se afastar de Deus, da casa de Deus, dos propósitos de Deus. E a palavra do Senhor nos mostra e fala que o inimigo, Satanás, ele tem os seus agentes. Os agentes para promover, para propagar a apostasia. Olha o que diz Mateus 24:11. Mateus 24:11. E surgirão muitos, não são poucos, muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Tem muita gente sendo enganada, dando ouvido a falsos profetas, e eu só tenho como saber se a profecia é verdadeira ou não, se eu as comparar com a palavra de Deus, conferindo escrituras com escritura, para saber se realmente aquilo veio de Deus ou não. Como disse Paulo aos Gálatas: ainda que um anjo, que nós mesmos até um anjo, venha pregar um outro evangelho, além daquele que nós já nos temos pregado, além desse evangelho que nós já temos, se alguém quiser pregar um outro evangelho, a Bíblia manda nos afastar deles, porque isto é anátema, é maldição. Temos que ter este cuidado. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 ao 3. A Bíblia fala aqui de alguns agentes de Satanás, chamados de espíritos enganadores. Foi o que nós lemos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento. Será que isso aqui tem alguma coisa a ver com a nossa geração? Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Dois temas é colocados aqui como anunciados pelos espíritos enganadores. Um deles é o casamento. Não precisa. Você pode ter uma vida livre. Essa ideia de família patriarcal, como diz a Bíblia, pai, mãe, filhos, esposo, esposa, é doutrina de demônio, se fugir do que diz a palavra. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem, e estes para constituir uma família. Quem está entendendo aí? Mas além disso, queridos irmãos, como tem pessoas que gostam de novidades, às vezes deixam o bom alimento sólido de Cristo para ir ouvir fábulas, histórias contadas por alguém apenas para enganar. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4 diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, não suportam a sã, a pura, a legítima doutrina, não suporta, mas tendo comichão nos ouvidos,
É grave, né? Agonia, aquela coceira. A gente chama o farnizinho. Tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Há pessoas que preferem ouvir fábulas, historinhas, supostas revelações. No Facebook, aí no Instagram e outras redes sociais, está cheio de camarada que fica lá enchendo os ouvidos das pessoas de fábulas, de mentira. E eu fico olhando cultos com grandes homens de Deus da nossa nação, o acesso de pessoas, pouquíssimas pessoas estão ali assistindo, e esses camaradas, 2.000, 3.000, e ele está lá contando fábula, historinha, mentira. Ei, você que chegou agora, é você mesmo. Ó, eu estou com o dedo aqui, vai, coloca teu nome aí. Aí a pessoa coloca o nome, pronto, fulano de tal. Você, Deus está mostrando agora. Você tem uma casa, você tem um pai, você tem uma mãe, qual ser humano que não tem? E começa a encher, e enche de gente. Eu fico olhando, que povo. Mas essas mesmas pessoas, se nesse mesmo horário tiver um culto de Bíblia, de doutrina, de ensino da palavra, deixam de ouvir a sã doutrina para estar ouvindo essa palhaçada que é colocada por aí. Quem pode ouvir o que eu estou dizendo? Tenhamos cuidado com isso, queridos irmãos. É a palavra de Deus que alimenta a nossa alma. É a palavra de Deus. Estamos falando aqui de agentes da apostasia, falsos profetas, espíritos enganadores, contadores de fábulas. E aí a Bíblia ainda fala do homem do pecado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 2 e 3. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Quem ainda está me ouvindo, já estou caminhando para a conclusão. Sabe o que significa? Não vos movais. Porque tem pessoas que se movem facilmente. Um dos meus pastores que eu tive disse que passou, não sei se 2 ou 3 anos em uma igreja, pregando, ensinando a palavra. Aí um membro de uma seita foi um dia na casa de uma irmã, e a irmã não foi mais para a igreja. E ele foi lá: irmão, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ah, pastor, não vou mais lá não, porque veio um fulano e tal aqui e disse que esse negócio de pastor não está na Bíblia não. E aí os irmãos já sabem qual seita é, né? Esse negócio de pastor, ter um pastor, isso não está na Bíblia não. Certamente a Bíblia deles não tem realmente isso, porque é uma Bíblia de heresia. Porque a palavra do Senhor nos diz, o próprio Deus, eu quero dizer, eu vos darei pastores que vos apacentem com inteligência e com sabedoria. Mas o pastor é Jesus. A Bíblia diz que ele é o sumo pastor, é o pastor de todos os pastores, de todo o rebanho. Mas ele constituiu líderes. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que muitos anos aquela pessoa ouviu a palavra, andou com a Bíblia na mão para lá e para cá. Uma visita de um herege arrancou aquela pessoa da casa de Deus. E a Bíblia está dizendo: não vos movais facilmente. Por isso sempre usamos aquela comparação, que o crente tem que ser como a palmeira. Porque dizem que a palmeira do deserto, tanto que ela cresce para cima, ela cresce para baixo também. Vem a tempestade, o vendaval, ela curva, mas ela não se move, não sai daquele lugar. Quando a tempestade volta, ela fica de pé novamente, no mesmo lugar. É
que tenha arraigado, solidificado, fundamentado você nessa palavra, aleluia, porque ouviu a palavra, guardou no coração para cumprir. E Jesus disse, comparando ele a uma casa edificada sobre a rocha, pode cair a chuva, pode correr os rios, pode bater com ímpeto contra a casa, mas não vai mover a casa. Não vos movais facilmente, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Não permita que ninguém engane você, ninguém, nem de dentro, nem de fora, nem quem tem divisas e títulos e nomes e nomenclaturas eclesiásticas ou não, ninguém vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O homem do pecado vai se manifestar, o filho da perdição vai se manifestar, mas Deus não permitirá que você seja movido no seu lugar. É daqui para o céu de glória. Quem pode dizer amém? O tempo já terminou, amém. Eu vou só citar aqui as consequências da apostasia. Primeira consequência, amargura. A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres de ti o meu temor, não teres em ti o meu temor, diz o Senhor Deus. Quem deixa Deus tem um coração amargurado. Deixar a Cristo é um naufrágio, é como quem naufraga, e se naufragar em alto mar, a morte é certa. 1 Timóteo 1,19: e entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Foram entregues a Satanás, não é coisa boa não. 1 Timóteo 1,19 diz: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. Se rejeitar, a Bíblia manda conservar a fé. Conservando a fé, conserve a fé. E os que fazem isto, abandonam a Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, a Bíblia diz que é digno de morte, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. É digno de morte. Romanos 1,32. Quem negar a Cristo, se afastar de Cristo, este também será negado diante do Pai. Jesus o negará. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10,33. Mateus 25,41. A Bíblia fala que para os que apostatam na fé, tem uma sentença eterna. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos, e não para os homens. Porém, aqueles que apostatam na fé, se afastam de Deus de forma deliberada, será lançado no lago de fogo, juntamente com o diabo e os seus anjos. Que o Senhor tenha, de fato Ele tem, misericórdia de cada um de nós. Conclusão: qual o antídoto para tudo isto? Veja o que nos diz a
palavra: vigiai e orai. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14, 38. Isaías 55, 7 diz: deixe o ímpio o seu mau caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Se alguém pensou em naufragar na fé, em se afastar de Deus, volte rapidamente para Ele, porque Ele é grande, aleluia, grandioso em perdoar. Jeremias 3, 13, a parte A: somente reconhece a tua iniquidade, que transgrediste contra o Senhor teu Deus. O que Deus quer é que o homem reconheça o seu erro, o seu pecado, e se volte para Ele, e Ele o perdoará. Na conclusão, no Novo Testamento faz-se distinção entre o apóstata e o herege. O apóstata é um, o herege é outro. Enquanto o herege ainda pode regressar à igreja, o apóstata é irreconciliável. É o que diz Hebreus capítulo 6, versículo 4 até o 6. É impossível que um apóstata volte. É o que diz a palavra. Somente um pecado é considerado imperdoável. Qual é o pecado que é imperdoável, irmãos? Então logo nós entendemos que o apóstata também é blasfemo. Ele também blasfema contra Deus com a sua apostasia. Então concluo exatamente agora, Hebreus 6, 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. O que eu espero de todos? Coisas melhores. Não é esse o sentimento paterno, irmãos? Ou materno? As outras pessoas podem até relevar quando você faz uma coisa mais ou menos errada ou coisa assim, mas o pai ou a mãe diz: não, eu faço assim não, você pode ser melhor do que isso. É assim ou não é? Fiquemos em pé neste momento. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.